Parece que foi ontem. O colégio militar era o colégio melhor que tinha na época. Quase todo mundo falava, pô, o colégio militar é uma boa opção. Os amigos, grandes amigos. A turma foi crescendo com a família. Aumentou a família. E a amizade desinteressada. Das Forças Armadas, era uma coisa muito bonita. É uma honra muito grande pertencer a esse grupo. Amizade, camaradagem que começou em 1969. E aí começam as boas lembranças do colégio. Inicialmente, para fazer o concurso de admissão, eu me preparei no curso de português da dona Deis, que preparava, e o curso de matemática do Coronel Felizardo. Meu grande motivador foi meu pai, que foi meu professor de matemática. Eu estudava em casa com ele e fazia o curso de português de uma professora de nome Daisy. A estudar com duas pessoas, um com um desses meus tios, que era o Coronel Felizardo, que ele tinha um cursinho de preparação aqui para o Colégio Militar, na área de matemática, né? E eu fui aluno dele, então era meu tio me ensinando para fazer com que eu passasse no Colégio Militar para me consertar. A mamãe foi ao Coronel Felizardo e perguntou: e aí, coronel, como é que está meu filho para o concurso? Aí o Coronel Felizardo se vira para minha mãe e diz: dona Eliette, acho muito difícil ele passar. Aí eu brinco com a turma dizendo que não, eu ainda passei em terceiro lugar. De trás para frente, mas eu passei. Então, como eu queria muito entrar no Colégio Militar, eu estudei sozinho e consegui êxito e entrei no Colégio Militar. Naquele tempo existiam as vagas dos filhos dos militares e me parece, eu não tenho bem certeza, que as vagas dos filhos dos civis vinham em decorrência do não preenchimento de todas as vagas pelos filhos militares. Então é um concurso muito disputado. A adolescência é quando a gente descobre, né, o mundo, e por isso é o período mais importante das nossas vidas e provavelmente o mais marcante, né? E fiquei fascinado pelo tamanho do colégio, por essa estrutura, essa rua, né? Me submeti ao exame, ao teste, né? Era curso General Osório, tá? Encontrei lá alguns colegas, depois foram colegas, né? E entrei. Quando eu me lembrava daquela túnica, do cap, e aquilo ali enchia meus olhos, né? Então eu disse para o meu pai: olha, eu gostaria de fazer o colégio militar. E aí pronto, aí cheguei aqui no Colégio Militar e me impressionei com as instalações, com o fardamento, né? Tinha o alfaiate, o seu Moura, eu fui encaminhado para o alfaiate para tirar medida, porque a gente nem fala em alfaiate, né? Em 1969 eu estava aqui dentro para começar essa caminhada de fazer uma boa escola, conseguindo aliar aos estudos assim, uma prática muito intensiva de esportes. Gente, era muito difícil. Vocês iam para casa aí na aldeota, no carro dos pais de vocês, etc. Poxa, a gente saía do colégio em direção à Praça José de Alencar, a pé, a 12h30, por aí assim, para pegar o ônibus para Zevalta. Que quando nós entramos aqui eram 3 turmas, a turma A1, A2 e A3. E começava A, B, C, D, E e F, G. Então, de acordo com a série que você estava estudando. Senti a sensação de vestir pela primeira vez o uniforme interno de aluno. Que sensação de alegria, simplesmente indescritível. Bota, coturno, cinto verde oliva com fivela dourada, calça e camisa caque, etiqueta com o nome de guerra preso no bolso da camisa e gorro. Assim, as primeiras impressões, né, foram difíceis. Os primeiros anos também, porque eu não conseguia ficar
parado, qualquer formatura que passasse mais de 5 minutos em pé, eu me sentia mal e desmaiava. Isso é uma coisa interessante. Não existe essa coisa de me ajudar porque eu sou bonitinho ou de me ajudar porque eu sou feio. Não. O mérito você conquista por seu esforço próprio. Outros valores começaram a ser incutidos naquela juventude, naquela massa disforme, como camaradagem, disciplina, respeito ao mais antigo, ao próximo. Tudo isso nós fomos sendo moldados ao longo dos 7 anos do Colégio Militar. Dentre todas essas lições, uma das que mais me marcou foi o Código de Honra, que era um compromisso que o jovem, que o garoto assumia com ele mesmo e com seus colegas de não colar. O refeitório, para mim, sempre foi um momento de muita dificuldade, porque nunca gostei da comida. Então eu falei com meu pai e tal, não sei o quê, e virei externo. Aquele que vinha, almoçava e nos dias que tinha que voltar, voltava depois do almoço. Preferia almoçar em casa. Uma das recordações que eu tinha é justamente da época dos intervalos, das aulas, que a gente saía aqui para brincar, jogar uma bola, aquela bola improvisada que a gente ficava correndo aqui no pátio. Eram as famosas peladas de bola de meia, depois do almoço. Meu amigo, racha que tinha fila e era porrada o tempo todo. O problema é que a gente ficava todo suado, depois tinha que ir para aula, estudar, todo suado. E sapato, que a gente tinha que comprar uns 2 ou 3 sapatos por ano. Essa brincadeira foram 4 anos de pelada. A gente quando entrou, nós éramos bicho. Um bicho é aquele, né, tem um veterano e tem um bicho. Então a gente era o bicho. Então o bicho, no colégio militar, não sei como é que está hoje, mas o bicho, ele apanhava, né? Ele levava uma sova, né, do pessoal, né, dos mais velhos. O trote, me lembro bem, lá na ponta, ali pelo lado leste do colégio, no Gracioli, subindo aquelas escadas do primeiro andar, e a sessão de gorradas que nos esperava, né? A proporção que a gente subia as escadas, principalmente mais para o final do lance de escadas. Aqui no colégio eu lembro que me pegaram aqui uma vez para medir aqui uma das salas com um palito de fósforo. Então tinha que sair medindo de palito em palito e contando quantos palitos de fósforo dava. Só que quando estava no final, alguém chegava e dizia, errou, tem que ir do começo. E se tornava quase uma coisa interminável, né? Outro fato interessante é aqui, nessa ala aqui, o Júlio César Daljo, 114, Boca Suja. Uma vez ele tomou uma Coca-Cola, a KS, na época aquelas Coca-Cola de casco de vidro, e o Olavo, salvo engano, no Maranguape, e quando chegou na altura dessa árvore, embaixo do comando, ele deu um arroto, que o coronel Klein saiu do gabinete, botou a cabeça, quem foi este animal? E o Colégio Militar de Fortaleza, ele simbolizou o menino que entrou aqui e saiu um cidadão adulto, capaz de brigar por um espaço no mundo afora aí. Você tem que se preparar para que aquilo possa acontecer. Sempre fui mais militar do que muita gente. Talvez a melhor época da minha vida tenha sido aqui. Espero que essa amizade continue, né? O Colégio Militar representou tudo na minha vida, em todos os aspectos. O embasamento da formação do cidadão e do caráter da pessoa. O companheirismo e a lealdade marcam nossas vidas até hoje. Daqui saíram grandes atletas da minha turma. Temos o Walter Amaral, atleta de nível internacional. Me convocaram para a seleção brasileira para jogar na Hungria. Eu joguei na Hungria, joguei na Espanha. A primeira medalha do brasileiro de polo aquático, essa medalha aqui, foi a minha primeira medalha, foi em Brasília. Ela, na realidade, ela é de 1973. Eu aprendi a nadar no colégio militar. E eu era asmático e a
Fui curado, eu digo, da asma pela natação, a própria idade também leva a gente à cura, tá? Foram momentos muito interessantes para mim, porque eu consegui ter força física e depois passei até a jogar polo aquático. E aqui eu entrei no time de voleibol daqui, que inclusive o treinador, o Zé Wilson Couto, que a turma dizia que a nossa cabeça era igual, a turma dizia que eu era filho dele. E até hoje, quando eu me encontro com ele em qualquer lugar, bença pai dele, Deus te abençoe, filho. Teve um jogo, que eu não estou lembrado bem, acho que foi contra o Universidade de Recife, que no meio do jogo, o técnico mandou o Ted entrar. Aí, entra, Ted! Aí quando o cara foi bater o saque, aí o nosso técnico, sai, Ted! Aí no científico, amadurece mais, é um pouquinho maior, aguenta mais porrada. Aí entrei no esporte competitivo. E fui atleta de corrida e atleta de futebol. E tive o orgulho, na época, de ganharmos a competição dos colégios militares de futebol, que até então, todas as modalidades, quem ganhava era o Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de representar o Brasil em 4 campeonatos mundiais de pesca submarina. E aqui no colégio, eu treinava judô com o Suarão. E por conta disso fui campeão do colégio aqui, absoluto, campeão. Fazia os torneios aqui. Representei o Colégio Militar com muita honra na Jumice, que era chamada Jumice, que era Jogo da Juventude Militar do Ceará. Então essa parte de atletismo, de esporte, ela supriu uma carência e dava um incentivo, dava uma empolgação na gente muito grande, né? Grande problema é o seguinte, eu não sabia jogar, eu não tinha a mínima vocação para ser atleta. Então eu resolvi ser técnico de vários esportes. E eu comecei a aprendi futebol na Delta La Russa, a Delta La Russa marrom, e resolvi ser técnico. Montamos um time de futebol em 1970, eu, o Enio, o Luciano, montamos o time de futebol, foi Botafogo Futebol Clube. Então os atletas aqui, acabava a aula e a gente ficava para treinar, geralmente à tarde, né? E qual era a vantagem do atleta? É que quando a gente ia para o rancho, tinha a mais do que os outros um copo de leite e uma goiabada, que era uma delícia. Então o bizu era ser atleta para comer a tal da goiabada com um copo de leite a mais, né? Eu sou muito grato a essa instituição e tenho certeza que todos os amigos também o são. Ensinar para aprender. Porque 50 anos é 50 anos uma vez só. Afinal de contas, somos todos alunos do Colégio Militar. Fica aqui minha pequena colaboração e para frente custa o que custar. Enfim, só tenho a agradecer a Deus, todos os meus mestres, amigos e família que me proporcionaram uma carreira que tanto me orgulho. É uma casa de referência. Aqui, professores fantásticos. E, por incrível que pareça, eles tinham um amor enorme pelo aluno. Eu lembro do professor de física, do Godofredo. O Godofredo, ele fazia um círculo com a mão que era perfeito. Você podia colocar o compasso que dava certo. Coronel Nunes era um professor que também a turma sabia qual era o ponto fraco dele, do que ele gostava, e quando ele chegava, a turma passava a conversar aqueles assuntos que ele gostava. E não tinha mais aula, era só bate-papo. Professor Wilson Garcia. Esse professor, a gente chamava ele de turma, porque ele gostava de chamar a gente de turma e a gente chamava ele, lá vem um turma. O professor Wilson, ele disse que tinha 5 formaturas, então tinha 5 anéis no dedo. Então quando a gente se danava, a gente era muito danado, era menino, né? E naquela confusão dentro da sala, fazendo algazarra, aí ele dava assim um grito, turma, eu tenho 5 anéis no dedo. O Major Valmir, ele brincava com os alunos, tudo fazendo rima, tipo assim, Amaral, você vai mal.
Meneis, chegou tua vez. André, te peguei pelo pé. E por aí ia, sempre na rima, era muito engraçado. Coronel Veta, de matemática, eu fui pegar ele como professor já no científico. E como eu tinha estudado para fazer o concurso do Colégio Militar, vários anos antes, então eu tive que estudar mais ainda, porque eu não queria fazer feio, né? Por exemplo, um professor que me marcou muito aqui no colégio foi o professor Gildo Rosas, professor de matemática. Tá? Chamava as pessoas de galeguinho. Galeguinho! Mexia assim com a mão. Primeiro, a metodologia dele de ensino fazia que a gente gostasse de matemática. Né? Ele teve uma grande inovação tecnológica, que foi o primeiro professor que usava aquele retroprojetor. O Valmir era interessante, quando a gente chegava de manhã cedo para a aula, a gente tinha um livro, e esse livro, ele chegava e pedia para que a gente dissesse todo dia, Good morning class, ele dizia Good morning class, e a gente tinha que responder Good morning Mr. Lee. E eu digo, professor, por que tem que dizer isso? Porque está no livro. Tive o Major Chiquinho, era o Major Bastos, que ensinava ciências físicas e biológicas, que também botava os alunos de cabeça para baixo para dizer como é que funcionava o aparelho digestivo. Era uma coisa assim muito lúdica, era uma coisa muito impressionante. Nesse dia dessa aula, ele pediu para um aluno ficar de cabeça para baixo e colocar um pão na boca, para ver como o pão, devido ao peristativo, ele vai para o estômago, né? E aí escolheu o Freitas ficou de cabeça para baixo, e aí comeu o pão, e aí ele mostrou, tá vendo? Ó, o pão subiu já, né? Tinha um tenente nosso, Tenente Rocha, ele é o armeiro, tomava conta lá das armas, Tenente Rochinha. E a gente, quando queria se esconder dele, era só ficar na sala dele. É onde ele menos ficava. O Julian, professor de História, tá? Era um cara muito curioso. O Julian, primeira aula dele, ele fazia uma geral de tudo, de todo o conhecimento humano, de todo o universo e tal, e até discutia, tá, a existência de Deus, por exemplo. Na verdade, o Colégio Militar era um colégio extremamente democrático, onde os professores davam para os alunos que queriam e tal, a oportunidade de defender seus pontos de vista naquela matéria que estava se estudando. O professor Wilson, professores, vamos fazer prova surpresa, segunda-feira, prova surpresa aí. Aí alguém disse, professor, o senhor falou que era segunda-feira. Vixe, falei, chefe de turma, qual é a próxima aula? Tal dia. Pois tá, não vou avisar, prova surpresa. Puxa, me foge o nome dele, né? Ele chegava no quadro negro, gente, vamos ver se eu consigo repetir isso aqui, né? Aí ele ia lá no quadro negro, aí ele escrevia assim, análise, né? Aí o C saía assim, ó, combinatória. Então ele fazia uma perna do C, né? E aquilo, eu nunca esqueci aquilo, eu achava aquilo muito engraçado, muito interessante, eu acho que era para acordar a gente, um negócio assim. Tá? Muita saudade, o Sargento Cardoso, era uma pessoa, era um gordinho e o pessoal até dizia que ele parecia com a Madame Mim, né? Aí tinha um amigo nosso, o Aura, ele dizia assim, sargento, me indigue. Aí ele ia para fora. Grandes recordações, e quem nos ajudava muito, fazia o meio de campo, era a Neide. Então a gente dava alteração ali, o professor queria pegar a gente, a Neide ia lá, conversava com o monitor e quebrava o nosso galho, né? Também do corpo militar, também dos oficiais, me lembro do Capitão Melo, me lembro do Major Carvalho, comandante do corpo de alunos, das formaturas, do Tenente Rondo. A principal fala é de gratidão, de agradecer a todos os nossos mestres, os nossos apoiadores, os colaboradores, os funcionários públicos, civis que trabalham no Colégio Militar, que trabalharam na nossa época,
os nossos oficiais comandantes de companhia, os oficiais da educação física, os sargentos monitores, enfim, todo o corpo docente e discente do Colégio Militar, pela oportunidade, pelo muito que fizeram por nossa formação. Uma pessoa que me marcou muito, eu acho que a nós todos nos ajudou muito a pensar, foi o Gildo Cordeiro Rosas, o galego, como ele o chamava, e nós o chamávamos também, foi nosso professor de matemática durante muitos anos, e o galego criou uma didática própria. Reinava aqui no colégio, claro que isso aqui é uma disciplina militar, era uma disciplina militar, mas dentro desse contexto reinava muita liberdade. Liberdade nossa, liberdade de escolher os nossos representantes. Aqui nós tínhamos 2 grêmios, né? Nós tínhamos a ALBS, que era o principal, do qual eu fiz parte. Eu fui sub ou vice-diretor social da ALBS. Para mim era muito bom, porque a gente fazia o contato com os colégios femininos, e aqui só estudava macho, né? Então quando a gente saía daqui para poder encontrar com as alunas dos outros colégios, Colégio Imaculada, Colégio Doroteias, Colégio Santa Cecília, para nós era um bálsamo. E nós éramos recebidos pelas irmãs, que eram colégios de freiras, nós éramos recebidos pelas irmãs de uma forma muito carinhosa. Então os alunos o Colégio Militar sempre foi muito respeitado. A primeira minha incursão também em política no Colégio Militar, eleição democrática, foi no Grêmio 31 de Março. Foi no 3º ano ginasial, em 1971, eu concorri com o Mauro Brasil, que hoje é embaixador na Palestina, e eu perdi a eleição para ele. Eu perdi essa eleição, foi uma decepção grande, eu esperava, perdi uma eleição assim eu devo ter tido uns 35% dos votos e ele o restante. Então foi uma decepção, quer dizer, para mim o Mauro Brasil logo em seguida me convidou para ser, muito diplomata como ele me convidou para ser diretor cultural do Grêmio 31 de Março. Com um carinho muito grande, os nossos mestres aqui, é o que eu falo sempre, o Colégio Militar ele tem um papel social muito importante, integrador, né, na sociedade, nos prepara para isso, para o cidadão, não para ser militar, nos prepara para o cidadão do amanhã. E parte dessa preparação, eu diria que 90% dela é justamente graças a esses mestres que nos conduziram aqui, nos orientaram. É por uma questão de justiça e de gratidão. A resiliência e a perseverança diante das dificuldades, o sentido de cumprimento de dever. Uma avalanche de boas lembranças. E o sentimento de pertencimento a um grupo único. E aí começam as boas lembranças do colégio. Eu faria tudo de novo. Mal Feito, Cururu, quem era Rainha, vários colegas, que hoje em dia a gente se trata, né, procurando os nomes, Ted. Baixinho, O meu era Cabo Lira, apelido colocado pelo Guilherme. Me chamava de Papudo, me lembro de Papudo, eu não gostava. Saiu lá, Walter Laudo Amaral, o Lindo, que era o apelido que eu mesmo me intitulei antes que colocassem outro em mim. Meu sobrenome já é um apelido, né? Meu sobrenome é Paraíba, e tem aquela música do Luiz Gonzaga, né? Paraíba masculino, mulher macho, sim senhor. Me torrava a paciência, né? Mas era meu nome, fazer o quê? Zé Galo, dizia que eu olhava e depois passaram João Sardinha, Treineiro e assim por diante. Eu até estranho quando eu estou entre eles, quando alguém me chama de Ricardo. Porque eu sempre fui Tampinha. Tampinha é Ted Tampinha, Ted, Tampa. Então, dificilmente alguém me chama de Ricardo. Quando chama, dói. Eu acho, se a minha memória não falha, que era Boca Suja por causa de uma manchinha aqui, que quando eu era mais jovem, acho que ela aparecia mais. Aqui no Ceará, inclusive, a maioria das pessoas tem apelido, né? Isso que é uma prática do cearense. O meu grupo de estudo, por incrível que pareça, o pior era eu na parte de estudo. Mas era uma turma boa, uma turma promovida, uma turma que se desempenhava, e eu ia na cola. Então eu lembro que eu ia para o quadro negro, tinha um quadro negro assim no pátio da casa, e vamos estudar matemática. Aí eu ficava lá no quadro resolvendo exercício matemático e eles resolvendo junto comigo.
né? Aí eles brincam até hoje, não, o seu ensino era bom e tal, mas o melhor era a merenda que a tua avó trazia por volta das 4 horas da tarde. Eu, Bandeca, que é o Fernandes, Tampinha, às vezes ia Olavo, às vezes ia Guerra, quem mais? Medeiros, não posso esquecer do meu amigo Medeiros, que está desaparecido, faz tempo que eu não o vejo. Dava um jeito de sempre marcar para lá, porque tinha um sanduíchezinho que uma empregada da casa dele fazia, um patezinho de manteiga com queijo ralado, e tinha a farmácia napolitana, ali pertinho, ela passava, botava no forno e vinha com Coca-Cola. Estudar que é bom, era só, o motivo era conversar e comer esse pãozinho com Coca-Cola. Certa feita, teve um estudo lá onde eu estava preocupado com isso, não tinha mandado preparar a merenda. Chegou a um certo tempo onde as pessoas que estavam lá começaram a comer papel para dizer que estava com fome e tal, já era mais de meia-noite. Eu cheguei e chamei o João Guilherme Janja Façanha 164, e disse assim, vamos na cozinha, João, ver o que aqui tem. Deu suco para a gente, tá aqui suco de laranja e as bananas, a banana verde. E o suco de laranja era a amostra grátis do pai dele, que era médico também, era Citrovite ou Redoxon, ele dava para dizendo que era suco de laranja. E eu peguei o suco e engoli esse a primeira vez, tomei um susto. E esse aqui não sabia, ele é também muito guloso, pegou e fez assim, ó. Buf. Eu gostava de tocar caixa no paradão. Banda de música do Colégio Militar, o mestre da banda era o sargento Saguim, um craque de música, eu adorava. Meu primeiro 7 de setembro, eu era do Corpo Ciclista. Era famoso, as bicicletas do Colégio Militar, bicicleta toda ornamentada com as fitas verde e amarela, né, com bandeirinha. Grandes madrugadas aqui de confusão, cavalhada toda aqui amarrada aqui nas árvores, né? E a gente vinha para cá preparar para o 7 de setembro. Né? Quando a gente saía daqui de madrugada, passava a noite aqui preparando o cavalo, limpando tudo. E ali ficava uma cela, até o cheiro do óleo de peixe que a gente passava no couro, eu me lembro disso até hoje. Eu desfilava com bicicleta. Hoje é coisa absurda, tá? Mas era fantástico. Traje de gala com penacho, luvas, tudo que tinha direito. Desfilei com o FAO, na turma do CPR e até tocando o bumbo. Que sensação! O curso de formação de reservista foi uma coisa muito interessante. Você aprende... O Colégio Militar, na verdade, é uma escola. Eu acho que pouca coisa na minha vida foi tão importante como o Colégio Militar. A gente se via como soldado. Tive o prazer de sair como tenente-coronel aluno e fui comandante do CFR, né, 1975. E eu tinha esse meu amigo, o Cláudio Porto, 631, que era muito gordo e tal, estava lá fazendo. E de repente ele entrou, ele ficou apavorado com aquela escuridão, com medo de cair. Eu me desesperei lá em cima, fiquei de doido para ir embora, não estava aguentando as tarefas, as coisas. E pedi que chamasse um táxi à noite, era de madrugada. Como é que podia ter um táxi na serra naquela hora? Mais desesperado falei isso. E foi um episódio muito engraçado, porque ele gritava e os grupos eram todos juntos. Quer dizer, a gente recebia o azimuth, mas você ouvia o que é que se passava num grupo e outro. Teve um lance no meu grupo, o Guerra, ele viu assim um negócio branco. Depois que a gente viu que era um formigueiro, ele achou que era areia fofa. Aí vinha passando a patrulha, que a patrulha não podia pegar a gente, né? A gente tinha uma senha. Até hoje eu me lembro da senha, ponta pelada. O cara dizia pelada, eu dizia ponta. Ou eu dizia ponta, ele dizia pelado. Rapaz, quando ele viu lá a areia, lá entre aspas, quando ele mergulhou com o mosquefal aqui, era barro duro, se lascou todinho. É que no serviço militar, a gente levava uma mochila pesada e, como toda mãe, a minha inventou de colocar umas latas de leite condensado cozido. Eu gostava muito de doce. E eu tive o maior cuidado, e foi um peso enorme de levar até o acampamento, não sei quantos quilômetros carregando fuzil, e as 2 latinhas de leite para eu comer à noite, né? E aí, chegamos lá, colocamos a mochila dentro do acampamento, e eu fui
arrumar o pilotão, eu tinha que entregar o pilotão, o comando era meu, e quando eu voltei não tinha mais nenhuma latinha. Eu fiquei muito aborrecido, porque me deu um trabalho tão grande de carregar, mas eram brincadeiras normais da turma e a gente levava isso com muita naturalidade. E teve comigo a negada fresca até hoje, eu e o Correia Lima. Eu peguei uma galinha que quando a gente torceu a galinha e tirou o pescoço dela, sangue de uma porra, diz que a galinha saiu assim. Então são histórias, tem outras. E quando a gente se reúne, pai, conta as histórias como se fosse a primeira vez que a gente estivesse escutando. É bom demais. O colégio militar, na realidade, ele é uma fatia da sociedade. O colégio militar aqui estuda do mais simples, filho do mais simples cidadão, aos mais abastados, né, nessa vida social. É a disciplina entendida como um padrão de procedimentos necessários à consecução dos objetivos de qualquer trabalho de equipe. O fato de nós nos reunirmos depois de 50 anos do nosso ingresso no colégio, mais de 40 anos depois de havermos saído, mostra por si mesmo a evidência da importância que o colégio teve nas nossas vidas. Tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista de valores que ele nos incutiu ao longo de nossa vida. Atualmente, na minha turma, tem generais. O atual comandante militar do Nordeste é o Marco Antônio, da minha turma. Desembargadores, o desembargador Carlos Alberto Forte, desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Ceará. Como destaque, eu posso contar o professor Enio Silveira, do Colégio Antares, também formou muita gente que veio parar nesse colégio. A minha vida profissional tem tudo a ver com o colégio militar. Ainda aluno, por vocação, eu comecei a dar aula no quintal da minha casa, uma coisa muito pequena, uma estrutura muito simples, né? Uma sala muito pequena. Eu comecei a preparar alunos para entrar no militar. E esses alunos foram passando. Então, ainda estudando aqui, eu já tinha alunos por mim preparados. Que nos davam uma grande orientação matemática e que hoje tem até livro de sua autoria nos colégios militares. Diplomata, nós temos o embaixador Mauro Brasil, atual embaixador na Palestina. Tem o Márcio Catunda, escritor, grande escritor e poeta. A carreira militar, apesar do prazer descrito acima, não me atraiu, preferindo eu seguir a carreira de arquiteto. Temos que aliar a fraternidade aos nossos conceitos, nossos valores, para que a gente possa transformar esta sociedade tão carente. Fica registrado, né? A vida é curta, o tempo está passando, a gente vai deixando para depois. E a gente agora está tendo uma oportunidade de rememorar as passagens, os amigos e deixar alguma coisa gravado para todos. Então tem esse legado, né? Meu pai passou aqui, eu e minha filha. Quem dera meus netos também frequentar o colégio militar. Hoje, homens e mulheres, tá, que serão bons brasileiros, bons cidadãos. O sistema de ensino colégio militar, agregado a os dois pilares que a instituição Exército Brasileiro, as Forças Armadas de uma maneira geral, que é a hierarquia e a disciplina. Está aí com um garoto que entra com 11, 12 anos, te forja de uma maneira tal que essa estrutura que é criada, tanto do lado psicológico, afetivo, psicomotor, ela cria uma coisa tão forte na gente que a gente vai passar 100 anos e a gente não perde. E a gente é impressionante, os 50 anos que passaram aqui, parece que acho que foi ontem. A gente olha o cara, cabeça branca, barrigudo, porra, careca, mas a essência é a mesma. O que mais lhe faz não perder o vínculo, entendeu? São os amigos. Os amigos que você começa com ele lá na 5ª série, vai até o final,
Essa amizade, você é tão sólida que você sabe o nome da mãe, sabe onde ele mora, sabe tudo. Quando se junta, vira todo mundo aluno, né? Todo mundo vira aluno e fica naquela brincadeira, né? Tem brincadeira de menino, dá cascudo, pega na barriga de general, na barriga de desembargador. É quando a gente tem oportunidade. A gente teve os que eram mais próximos a nós na época de colégio. Depois, agora, depois dos 40 anos, a gente começou a se reunir mais. Então aí você descobre novas amizades, novas digamos assim, empatias. Aproveito também para relembrar aqueles companheiros, aqueles amigos, colegas que já se foram, e foram vários. Foi um ponto de inflexão da minha vida. Eu fui muito moleque. E eu digo, foi no colégio militar que eu tomei o rumo da minha vida. Que emociona porque a gente construiu muita amizade. Comemorem esses 50 anos em que saíram do nosso colégio e estarem juntos mais uma vez. Parabéns! Mas muito mais do que para nós, é um exemplo que a gente está fazendo aqui, deixando um legado e que as próximas gerações façam a mesma coisa. Afinal de contas, somos todos alunos do Colégio Militar, Zum Zaravalho. Bom, e além de tudo, acho que o nosso lema do nosso colégio diz tudo. Para frente, custe o que custar, Colégio Militar!